Olá, bem-vindo mais uma vez de volta. E agora a gente vai falar sobre a capacidade de escalar do Elasticsearch. Então, se você não está familiarizado com o conceito de escalar, né, quando a gente fala de processamento de grandes volumes de dados, processamento massivo de dados, quando a gente fala de Big Data, né, um requisito para qualquer ferramenta de processamento de dados é a capacidade de escalar. O que é isso? É a sua capacidade de aumentar o processamento, né? Então, uma ferramenta de processamento massivo de dados, ela deve permitir de forma simplificada que a sua capacidade de processamento seja aumentada, né? E normalmente você faz isso adicionando novos nós ao cluster. O que é um cluster? Um cluster é um conjunto de computadores, né, virtualizados ou físicos, que estão localizados fisicamente juntos ou não. Enfim, é um conjunto de computadores que processam dados, né? Quando a gente fala de clusters para processamento de dados, é um conjunto de computadores que processam dados em conjunto, né? Ou seja, eles têm uma tarefa em comum, eles trabalham com um objetivo em comum. Então, isso é um cluster, né? Existem clusters de servidores web, existem clusters de processamento de streaming, existem clusters de processamento de dados. E com o Elasticsearch, né, quando você precisa escalar, você precisa processar grandes volumes de dados, você vai aumentar o seu cluster, né, você vai escalar ele. E a capacidade de escalar do Elasticsearch é baseada nos índices que estão nos chamados shards. E a gente vai entender aqui como que isso funciona. Então, um índice ele está dividido em shards, né, e os documentos são atribuídos a um shard específico. Se você precisar de mais capacidade, você adiciona mais shard. E cada shard é uma instância do Lucene, né? O Lucene, o projeto open source, que, como eu falei, ele está por trás, né? Ele é o alicerce do Elasticsearch. Então, esses shards são espalhados, né, divididos em vários computadores, em diferentes computadores que formam os nós, que formam o cluster. Então, se você precisar de mais capacidade, você adiciona mais computadores e esses computadores vão ter mais shards para aquele índice. Existem algumas funções matemáticas que mostram quais shards têm quais documentos, e você pode ser redirecionado rapidamente para o shard correto. Então, essa é a ideia básica. Nós dividimos o nosso índice em vários shards, e os shards podem estar em diferentes computadores no seu cluster. Um outro conceito importante é o shard primário e as réplicas. Todo o sistema distribuído, todo o cluster, não só de processamento de dados, mas falando aqui de processamento de dados, né, ele é formado por muitos computadores e, eventualmente, alguma coisa pode dar errado, né? Um computador ele pode ter um problema de acesso à rede, ele pode queimar, enfim. Sempre alguma coisa pode dar errado. E a tolerância à falha é um requisito importante, porque quando a gente fala de clusters gigantescos, né, é uma questão de probabilidade que eventualmente alguma coisa vai falhar. E a tolerância à falha com Elasticsearch é obtida através dos shards primários e secundários. Isso faz com que você, como um usuário de um sistema, por exemplo, se um computador ele falha, né, você nem vai ficar sabendo que ele falhou. Então, vejam aqui, ó, esse índice que nós temos aqui, ele tem dois shards primários e duas réplicas, né? Então, são 3 nós, ou seja, 3 computadores, e divididos nesses 3 computadores, nós temos 2 shards primários e 2 réplicas. Então, o conceito é simples, né? O shard primário é o principal, é mais importante, e a réplica tem uma cópia daquele shard. E a aplicação que consome o Elasticsearch, ele vai intercalar as requisições
entre os nós. Requisições de escrita são direcionadas ao shard primário, e a escrita é feita lá, então ela é replicada entre as réplicas. Já as requisições de leitura são direcionadas ao shard primário ou qualquer réplica. Então, você pode imaginar, já que dentro desse conceito, a leitura ela é sempre muito mais rápida do que a escrita. Então, a gente pode ver aqui que a gente tem dois shards primários. E os shards são cópias, os shards primários são cópias principais dos índices dos dados e é onde as requisições de escrita são feitas inicialmente e depois são replicados. Claro que isso tudo é gerenciado automaticamente pelo Elasticsearch. Então, se você observar aqui, a gente tem dois shards primários com duas réplicas cada. Né? Cada shard primário, né, a gente tem o primário 1 e o primário 0, cada shard tem duas réplicas. Então, a gente tem a réplica 0 no nó 1, a réplica 0 no nó 2, a réplica 1 no nó 2 e a réplica 1 no nó 3. Então, vamos imaginar que vamos simular a ocorrência de falhas. Vamos imaginar aqui, por exemplo, que o nó 1 ele falhou. Né? Ele teve algum problema, pegou fogo, enfim, né? ele falhou. Você pode ver aqui que a gente perdeu o nosso shard primário. Porém, a gente tem aqui uma réplica e outra réplica. Nós temos duas réplicas dele. O que o Elasticsearch ele vai fazer? Bom, ele vai eleger, né, uma dessas réplicas para a primária. E o cluster vai continuar funcionando como se nada tivesse acontecido. A outra coisa que a gente perdeu aqui foi uma réplica do 0. Né? Mas a gente tem outra réplica aqui do 0 e o primário do 0 continua funcionando. Então você vê aqui que com esse sistema aqui, com esse esquema aqui, o nosso cluster continuou funcionando perfeitamente. Agora vamos imaginar aqui uma outra falha, o nó 3 falhou. Então aqui a gente perdeu a réplica do shard 1, mas o shard 1 primário está aqui. E a gente tem uma réplica do shard primário, então não temos problema nenhum. Só que a gente perdeu aqui o shard primário 0. Só que nós temos duas réplicas dele, então o processo é o mesmo. Um deles vai ser eleito primário pelo Elasticsearch e o sistema continua rodando e eventualmente aqui esse nó ele vai ser substituído. Agora vamos pensar numa coisa ainda mais catastrófica, né? Vamos pensar numa coisa pior. Vamos imaginar que dois nós dão um problema, o nó 2 e o nó 3. O que vai acontecer? Bom, o shard primário aqui ele está ativo e nós temos uma réplica do shard 1. Uma réplica do shard primário 0, desculpa, né? Então a gente tem uma réplica do 0. Então, esta réplica aqui, ela vai passar a ser primária, vai ser primária 0. Nós não vamos ter mais nenhuma réplica por enquanto, né? As outras réplicas todas, elas não tem mais como ter réplicas, mas o sistema continua funcionando com dois shards primários, um shard primário 1 e um shard primário 0. E, eventualmente, quando você restabelecer, quando os nós forem restabelecidos, o sistema ele vai se recompor. Né? Vão ser criadas réplicas do primário 1 e do primário 0. Então, normalmente você tem um número ímpar de nós, né? E você distribui os shards primários e as réplicas entre estes nós. Você deve dividir as requisições entre os nós no seu cluster. E a sua aplicação deve fazer isso, ou você deve ter um sistema de balanceamento de carga. Só recapitulando, o que acontece quando você faz uma operação de escrita? Né? Você está indexando um novo documento. Né? O nó vai mostrar... você está alterando o índice do documento, né? Você está indexando um novo documento. O nó que você acessar, ele vai lhe mostrar qual que é o nó onde está o shard primário daquele documento que você está indexando. E esse direcionamento é feito automaticamente. Depois, os dados são replicados para as réplicas. Quando você faz a leitura, é mais rápido. Você é direcionado
para o shared primário ou para qualquer réplica. Qualquer um vai atender a sua requisição quando é leitura. Então, como eu já disse, a leitura é mais eficiente. E por isso, quanto mais réplicas você tem, mais eficiente é o sistema, porque mais capacidade de leitura o seu sistema tem. Você vai ter mais réplicas atendendo às requisições e claro que você vai ter um sistema de balanceamento de carga que vai distribuir essas requisições entre os nós. Então, aqui algumas considerações finais. A quantidade de shards primários não pode ser alterado posteriormente. Então, isso parece ser um grande problema, mas não é tão ruim quanto parece, né? Porque você pode adicionar mais réplicas de shard para aumentar a capacidade de leitura. Você não podendo aumentar a quantidade de shards primários, você não consegue aumentar a capacidade de escrita. Mas, normalmente, o que você precisa aumentar é a capacidade de leitura, né? Você faz o dimensionamento do sistema já prevendo a capacidade de escrita, né? E o que você precisa depois com o aumento de carga é aumentar a capacidade de leitura. Então, você pode aumentar a quantidade de shards de réplicas, né? Você não pode aumentar os shards primários. Então, não é tão ruim quanto parece. Porém, no pior caso, né, você precisa aumentar a quantidade de shards primários, você vai ter que reindexar o seu sistema. É como se você recriasse o seu banco de dados e você vai recriar esses índices e você vai aí sim criar uma quantidade maior de shards primários. O número de shards, ele pode ser configurado por uma requisição put por REST HTTP. Então, aqui a gente tem um exemplo. Então, vejam aqui, ó, a gente está definindo aqui a quantidade de shards para o índice teste, para o índice que se chama test index, né? E aqui a gente está passando em settings o número de shards e o número de réplicas. O número de shards aqui são os shards primários. Então, a pergunta quantos shards no total a gente vai ter aqui? Bom, se a gente tem 3 shards, né, então vamos supor aqui que a gente tem 3 shards primários, ele está dizendo que a gente tem um número de réplicas. Só que o número de réplicas é o número de réplicas por shard primário. Então, a gente vai ter, está dizendo que a gente tem uma réplica para cada shard. Então, a gente tem um total aqui, ó, nesta configuração, a gente vai ter um total de 6 shards. Se a gente botar 2 shards por nó, né, nós vamos ter 3 nós. Agora, por exemplo, se a gente tivesse... eu vou apagar aqui para a gente fazer um outro exercício, né? Se eu não tenho aqui o número de shards, mas... Não, desculpa, eu tenho o número de shards. Eu sei que o número de shards é 3, mas eu tenho aqui 2 réplicas. Quantos shards no total eu vou ter? Então, é o mesmo raciocínio. Eu vou ter 3 shards primários e para cada shard primário eu vou ter 2 réplicas, né? Então, vamos lá. Aqui eu vou ter 4, 6, 9. Né? Eu vou ter um total de 9 shards, porque eu estou dizendo que para cada shard primário eu vou ter 2 réplicas, ok? Então, essa é a forma que o Elasticsearch escala, né? Este é o funcionamento, obviamente que de forma em alto nível, né? Foi a forma com que o Elasticsearch é capaz de escalar e de processar grandes volumes de dados, é capaz de processar dados de forma massiva.